Então você vai ver muita gente, por exemplo, que foi abusada sexualmente e que se torna talvez uma pessoa compulsiva por sexo. Como é que você explica isso? Se de repente isso trouxe tanta dor, mas nem sempre abuso sexual traz dor, pode ser que traga prazer, e são os mais nocivos inclusive. Mas em geral, as pessoas costumam sentir muita dor durante o abuso. Como é que de repente, mais para frente, se torna uma pessoa compulsiva por sexo? Quer ver isso aqui? Eu acho que é uma boa ilustração, ó. Quando a gente nasce assim, ó, fechadinho. Então eu quero que você imagine que o desejo está onde? Está aqui, ó. O desejo não está em pênis, vagina, ânus, clitóris, mamilo, não. Está aqui, ó. Fechadinho. Deus fez com que crianças nascessem com isso aqui para ser formado e ficar fechado. Qual que era o plano de Deus? Que somente na adolescência isso aqui começasse a ser o quê? Apresentado para o adolescente. De que forma? Não estou dizendo nem aberto, hein? Estou dizendo apresentado. De que forma? Através da produção dos hormônios sexuais que acontecem na adolescência. Então, você pode observar, criança nem sabe que existe desejo. Mas tem criança que sabe, Andréia. Tem. Sabe qual? Essa criança. Que foi aberta antes da hora. Qual que é o nome de abrir o desejo de uma criança antes da hora? Abuso sexual. E é curioso, porque quando abre, ninguém fecha depois. A criança fica como? Aberta. Aí ela entra na adolescência de que jeito? Assim. Então, na infância, ela já começa a fazer brincadeirinhas. Quando ela entra na adolescência, então, sem hormônio sexual sendo produzido, ela já está brincando. Você imagina quando começar a produzir, o que ela vai virar? Por isso eu vou observar que tem muita coisa que a gente tem vergonha de confessar, exatamente porque são as coisas que a gente fez aqui, ó. Ou que fizeram conosco, ou que a gente acabou fazendo em outros. Então dá muito o quê? Vergonha. Aí a gente acha que ninguém vai dar conta de ouvir. Então a gente guarda o segredo. Só que são coisas que ficam martelando na nossa cabeça. Então você pode saber, sinal de criança saudável é assim, ó. Criança que começa a emitir sinais de erotização, pode saber, abriram essa criança antes da hora. O que precisa fazer aqui? Não é orar para o tempo levar. O tempo não leva isso aqui. O que tem que fazer? Acionar uma rede de ajuda para essa criança ter suporte para ela o quê? Elaborar esse processo, assim como adolescentes. Senão o que acontece? A gente cresce assim. E aí a gente é capaz do quê? Tudo. E a gente aprende a funcionar assim. Então vou te dar um exemplo que eu costumo dar sempre. De uma conhecida psicóloga que foi atender a sua primeira vítima de abuso. Então ela se especializou na área e recebeu encaminhamento também da justiça para atender um menininho. Entra um menininho de 5, 6 anos de idade no consultório dela. Entra na sala dela, e aí ela cumprimenta a criança simplesmente não fala praticamente nada, abaixa o short, tira a cueca, vira para ela e fala assim, pode fazer. Ela falou, fazer o quê, meu querido? Eu não vou fazer nada, eu só vou conversar com você. Basicamente o menino virou e falou, você não vai fazer nada? Todo mundo faz. Grudou na mão dela e falou, promete que você nunca mais vai me soltar? Eu te pergunto, é uma criança pervertida? Não, é uma criança que foi aberta antes da hora e foi o quê? Violentada inúmeras vezes. Até que chegou uma hora, o que ela acreditou? É para isso que eu sirvo, para ser penetrado por qualquer um. Até que houve o quê? Uma intervenção. E agora o trabalho dessa profissional qual é? Fechar. Desamassar. Para que consiga retomar o quê? Autonomia pela sua vida. Se não acontecer, te pergunto, vai morrer? Alguns morrem. Lá em Vitória, no Espírito Santo, onde eu moro, Araceli, em 1973, morreu. Hoje eu faço parte do Fórum Araceli, que é o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Mas por que leva esse nome? Porque Araceli, com 7 anos de idade, voltando da escola, foi submetida a um ataque de duas pessoas, 2 rapazes, 2 jovens, que pegaram essa menina e por 2 dias drogaram, alcoolizaram, bateram, estupraram. Ela não aguentou e morreu. Jogaram ainda no mangue, ainda desfigurada por ácido, para dificultar
a identificação do corpo. Então Araceli morreu, mas todo mundo que passa por isso morre? Não, sobrevive, mas sobrevive de que forma? Assim. Só que muitas vezes isso aqui está o quê? Escondido e maquiado, revestido de quê? Muitas vezes alegria. Mas no fundo não é o que reflete a verdadeira identidade da pessoa. Está compreendendo? Então nós estamos lidando talvez com pessoas, por isso que elas têm a convicção de que elas são sujas, que ninguém vai amá-las, que ela não vai poder contar para ninguém. Então uma série de mentiras acaba sendo acionada para manter a pessoa nesse estado. O mundo espiritual das trevas adora isso, mas o da luz, que é Deus, não. Ele tem um compromisso com a luz e com a verdade, e a verdade que liberta. Tá certo? Então o que Deus quer não é expor a gente ao ridículo, mas Ele quer o quê? Que a gente enfrente o nosso passado, porque Ele não mais governa o nosso presente, e a gente consiga ficar inspirado por um futuro de esperança. Esse é o plano de Deus. Amém, gente? Então a gente vê que tudo que eu descrevi até agora, em termos de, até aquele ciclo anterior, tem a ver com o que a gente chama de nível 1. Esses níveis são meramente didáticos. Eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso daqui a pouco. Então você não fica achando que, puxa vida, né? Estou no nível 1. Ai meu Deus, qual que é o 2? Calma. Porque o problema é o seguinte: em se tratando de ser humano, é tanta criatividade que a pessoa talvez já vai direto para o 3. Você fala, meu Deus, então é possível? Quando se trata de gente, tudo é possível, tá? Então o nível 1, em geral, começa desse jeito. Um contato lá atrás com pornografia. Provavelmente, eu acho que é muito difícil hoje brasileiros não terem tido contato com pornografia, especialmente na infância ou na adolescência. Então, se a gente fizesse um levantamento, que eu não vou fazer, fique tranquilo, né? Provavelmente todos nós sabemos muito bem o que eu quero dizer. Aquele tio que tinha uma revista pornô. Aquele vô que mostrou não sei o quê. Aquele primo, aquele amigo, aquela amiga, aquele não sei quem, que mostrou para nós uma revista com conteúdo pornográfico. No passado era revista, né? Hoje não é mais. Então são vídeos, são nudes. Não é verdade? Hoje os adolescentes estão na dinâmica do nudes. Onde não precisa ir atrás de uma atriz pornô para tirar roupa. Não, a coleguinha da sala manda foto dela nua para poder ficar com o carinha mais popular da escola. Então, é o que está acontecendo com os adolescentes hoje. Então, assim, a pornografia que dá margem para o quê? Que dispara a fantasia. Aí a fantasia está ali, você vai ficar fantasiando o dia inteiro? Não. É fantasia com propósito. Né? Não tem igreja com propósito, tal, tem fantasia com propósito. Qual que é o propósito da fantasia? No mínimo, a masturbação. Você aliviar aquilo ali. Alivia aquilo ali e agora o quê? Nossa, tive prazer, mas eu lembrei disso aqui. Das duas, uma, ou eu enfrento ou eu fujo. Fujo de novo para a masturbação. Então, talvez por anos eu fique nesse ciclo dos 3 pontos. Chega uma hora, sabe o que acontece? É a dinâmica do vício. Não satisfaz mais. Eu tenho que aumentar a dose. Nossa, até quando eu vou ficar pensando aqui sozinho? Como será fazer na prática? Resultado, eu vou partir para onde? Para uma relação sexual. Então, de repente, eu contrato, né, eu caso, né, eu namoro, enfim, vou praticar o tal do sexo, entre aspas, motivado por isso aqui. Faço para ter gozo e gozo para eu esquecer. Tem o tal do gozo. Resolve? Não, continuo com isso aqui. Talvez eu fique por anos nisso aí. Só que é curioso, chega uma hora e isso não me satisfaz mais. Aí que eu preciso aumentar a dose. Como? Aí eu associo, de novo, relação sexual de repente com meu marido ou com a esposa e eu continuo vendo pornografia. Até que chega uma hora, posso trazer o caso clássico? Pode ser? Pode ser? Caso clássico, não estou dizendo que é o único, estou dizendo um caso clássico. Que eu chego então, de repente é o caso de um casal, né? Vamos trazer um casal aí evangélico, pode ser, heterossexual, né? Que casaram dentro da igreja, com bênção, né? Da igreja e tudo mais. Só que é o seguinte, com aquela leitura de que depois que a gente casa, está tudo resolvido. Alguém aqui é casado? Levanta a mão. É assim? Depois que a gente casa, os nossos problemas todos são resolvidos? Talvez eles vão até começar a piorar. Né? Porque antes era 1, agora são 2, se tornando 1, pensa. Tudo para dar errado, se a motivação estiver errada. Mas também tudo para dar certo, se a motivação estiver certa. Resta saber como está a motivação. Então, muita gente dentro de igreja casa para parar de ter problema com pornografia. Para
casa para parar de ter relação sexual fora do casamento. Já ouviu falar desse modelo? Muita gente casa para ver se fica santo, para ver se fica puro. Resolve? Não. O que você descobre? Que a mesma imoralidade que você tinha na adolescência e na juventude, olha onde que ela aparece? No seu casamento. Então agora o que rola? A pessoa que de repente tinha questão de pornografia, fantasia, masturbação lá na adolescência e na juventude, casou, parou. Até a primeira briga do casal, até a primeira frustração, até a primeira discussão. E aí o que acontece? Cada um dorme por um lado e de repente não tratam aquilo ali e vai ficando um abismo entre os dois. Quem é que aparece para tentar ali de novo? Aquele mesmo tentador vai mudar de tática? Não, ele vai usar a velha paixão de guerra que ele sabia que funcionava com você. Ele traz o quê? Cara, ela está dormindo. Vai para a internet. Faz quanto tempo que você não vê aquele site? Ô, minha querida, para que você vai ficar sofrendo? Essa sofrência com esse marido grosso. Lembra do seu ex. Imagina. Lembra como era bom transar com ele. Resultado, ele vai ser tentado talvez voltar na pornografia e ela, aí eu vou falar um pouquinho de nós mulheres, talvez muitas de nós, mas também com a globalização isso aí mudou, tá? Muita mulher está envolvida com a pornografia, mas muitas de nós é tentado no quê? A gente é tão sutil, tão sagaz, que muitas de nós não é nem tentado em pornografia, a gente nem precisa. A gente imagina o quê? Nossa, aquele meu ex, ele era uma bênção. Nome de Deus, trabalhador. Começa assim, começa uma música até evangélica de fundo. Entendeu? De repente, quando você vê, virou um pancadão. Entendeu? E aí, quando você vê, você já está fantasiando com o indivíduo, você está o quê? Se masturbando, pensando no seu ex. Você fala assim, não, mas eu não caí. Eu não fui para a cama com ele. Segundo Jesus Cristo, você foi. Porque para Jesus você não precisa ir para a cama, literalmente. Basta você ir para a cama na mente. O nome disso é fantasia sexual. Olha que situação, ainda bem que isso aí não acontece com a gente, né, irmãs? Não é só com aquelas mulheres que estão lá fora. Então aí, a gente fica o quê? Fica naquela dinâmica de, olha, estamos com esse probleminha agora no casamento, como que a gente faz? Pensei no meu ex, e ele vai pensar no quê? De repente vai voltar a ver pornografia. Então, de repente, cada um pratica masturbação estando casado. E talvez isso aí dure por tempos. Talvez eu me sinta vingada daquilo que meu marido faz, que eu não gosto, traindo meu marido e indo para a cama com ele, pensando em outro cara. Olha que bênção, casamento. Uma bênção, né? Só que não, né? E aí, chega uma hora, isso cansa. Vai chegar uma hora que esse marido que de repente vai para o site pornô de madrugada na hora que ela dorme, ele vai conseguir fazer isso talvez por anos. Uma hora ela acorda. Uma hora ela vai sentir falta de ter sexo com ele. Por quê? Ele não tem mais a mesma energia. Porque ele está tendo o quê? Canalizando a energia dele na masturbação. Resultado, ela fica ligada. Normalmente o caso clássico é esse. Ela fica ligada que o cara está num outro movimento. Até que na primeira que ele levanta de madrugada, ela estava dormindo assim. Ele levantou, ela dá um tempo, ela vai atrás. Quando ela vê, ele está na frente do site pornô se masturbando. Em geral vai dar o quê? DR. Vai dar uma discussão. E ele vai, se ele é crente, ele vai pedir perdão, ele vai negar. Não é isso que você está pensando. Eu estava orando por elas. Não é isso. Você vai entrar na negação, depois ele vai ver que não vai ter jeito. Ela vai espremer ele contra a parede, ele vai confessar e normalmente ele vai quebrantar, pedir socorro. Ela vai assim, aí que toca o coração de nós, mulheres, né? Viu o quebrantamento, a gente o quê? Né? Então tá, nós vamos lutar, meu querido, nós vamos lutar bem, não sei o quê, tá. Beleza, só que vai lutar como? Vai pedir socorro? Normalmente não. Pediu socorro, parou. Só que não é bem assim, porque ele continua assim. E talvez ela também. Então, por um tempo, a situação fica amenizada, mas depois volta tudo. Quando volta tudo, pode ser que agora ele queira o quê? Ele cria outro mecanismo, ele vem agora no trabalho, não vem em casa.
Aí chega uma hora, ele com medo de continuar vendo pornografia, ele pensa o seguinte, sabe por que eu estou fazendo isso? É porque a minha mulher, ela não permite a gente fazer umas variações na cama. Então, estou contando um caso clássico. Então, ele chega com uma conversinha em casa. Sabe o que eu queria, meu bem? Eu queria outro tipo de posição e penetração, enfim. Dar umas dicas para ela. Ela fala assim, tá doido? Sou crente. Tá louco? E ela fala o quê? Não, não rola não. Isso não é de Deus não, isso é pecado. Eu, hein? Tá doido? Resultado, ele frustra. Ele sabe lidar com frustração? Não. Empurra, faz piti e vai se punir. Como? De repente ele vai ser tentado a procurar um profissional de sexo. Uma garota, um garoto, enfim, uma profissional de sexo, uma pessoa que envolvida com a prostituição. E pode ser que fique nisso por muito tempo. Só que ela vai notar, por quê? Porque isso aí custa. O mesmo dinheiro não chega mais em casa. Então, de repente, ele está dormindo a noite inteira. Ela fala assim, ué, então ele não está indo para pornografia, mas para onde está indo o dinheiro? Ela vai ficar ligada. De repente, flagra o indivíduo. Então, eu observei, por exemplo, eu aconselhei um casal que estava nessa dinâmica. Ela flagrou o marido diante da pornografia. E deu muita discussão. Aí até que ele prometeu que ia parar. Ele prometeu, eles oraram, ela estava do lado dele. E aí ela entra em que jogo? Eu falei assim, nossa, então se ele entrou nisso, é porque ele está sentindo falta. Então eu vou o quê? Ter mais sexo com ele. Então ela faz pelo desejo dela? Não, ela faz tentando abastecer o desejo dele. Eu te pergunto, ela consegue? Ainda que ela fique 24 horas tendo sexo com esse tal desse marido. Vai conseguir segurar o indivíduo? Não vai, porque não é só desejo, gente. É compulsão. Resultado, não tem fim. Você pode colocar ali, ó, ter relação, não resolve. Não tem fim, ele está desgovernado. Então ela acabou o quê? Se submetendo a uma situação que nem ela mesma queria, para ver se com isso ela conseguia fazer o marido parar. Não deu conta. Resultado? Flagra ele de novo na tal da pornografia. Até que chegou uma hora, ela falou assim, olha, eu quero divórcio. Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente é crente. Deus abomina o divórcio. Olha que benção. E ela falou assim, então é o seguinte, eu quero ver o que você anda vendo. O que tem nesse troço que você gosta tanto? Me mostra. Sabe o que aconteceu? Viciou tanto quanto ele. O que aconteceu em termos práticos? Na cama. Fogo. Pegou fogo. Apimentou a relação do jeito que eles falaram. É Deus. Você entendeu por que eu falei que orgasmo não é sinal da bênção de Deus? Porque eu sei que essa é uma das tentações que o diabo joga. Se está funcionando, significa que o que? Deus está abençoando. Deus está prosperando. Olha, está dando muito certo, como a gente tem prazer, como a gente agora faz sexo, como a gente agora tem intimidade. Intimidade não, são os dois e um time de futebol na cama. Através do quê? Dos vídeos pornôs. Eles notaram o seguinte, muda ali por gentileza de slide. Começou uma linha tênue, porque agora o que acontece? Eu não consigo mais ir para a cama com a minha mulher ou com o meu marido sem o tal do vídeo pornô. Vocês estão observando? Mudou? Mudou. Antes era o quê? Dava a entender que era para apimentar uma relação. Só que chegou uma hora que não tem mais graça ir para a cama só os dois. Tem que trazer mais gente junto para animar a festa. Resultado, eles se tornaram viciados na pornografia a dois. Os dois juntos tendo que ver para se excitarem. Por que eu pedi para mudar o slide? Porque esse é o slide do nível 2. O nível 2 ele tem uma característica muito interessante. Ele apresenta um monte de parafilia, que é o quê? Como se fosse, assim, no português muito claro, o sexo bizarro. O que eu quero dizer com isso? Fixação. Eu não consigo mais fazer sexo do jeito anterior. Por quê? Porque depois que apimentou, eu não consigo mais fazer sem essa gotinha de pimenta. Resultado, esse casal consegue ir para a cama agora sem a pornografia? Não consegue mais. Resultado, eles mergulharam nesse nível 2. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Exibicionismo, voyeurismo, fetichismo, liberdades indecentes, sexo virtual, tem muito mais coisas. Eu citei alguns que são os mais comuns. Depois que você chega nesse nível, que tem uma pitada maior de adrenalina, de perigo,
ou seja, uma dose maior de prazer, você vai se contentar com o anterior? Chegou no limite da previsibilidade. E uma das coisas que a pessoa com problema de compulsão não dá conta é da rotina. Tem que apimentar de novo. Tem que aumentar a dose. Então é daí para mais. Então esse casal chegou num momento onde eles não conseguiam mais ficar só os dois, sozinhos, tendo intimidade. Tinha que ter a pornografia junto. Só que daí entrou na dinâmica do vício, da compulsão. Só o vício não sustenta mais. Está previsível. Eu não sei se você já ouviu alguém viciado em, por exemplo, pornografia. Chega para você e fala assim, André, um aconselhado meu já me falou isso. Eu já baixei todos os vídeos. Eu já vi tudo. É tudo a mesma coisa. Chega uma hora, você fala, cara, eu preciso de outra coisa. Porque é sempre a mesma coisa. Já cansei, já não me excita mais. Aí eu tenho que o quê? Mudar o estímulo, aumentar o estímulo, para ver se eu tenho o mesmo efeito. Resultado, esse casal teve a brilhante ideia. Se é bom ver, como será fazer com outras pessoas? Então esse casal cristão vai procurar outro casal. Posso para montar uma célula? A comunhão. A bênção, né? Coinonia. Compartilhar tudo. E foi mais ou menos o mesmo raciocínio. O outro casal quer, eu também quero. E aí tem uma coisa curiosa a respeito dessa questão do sexo. Porque as pessoas dizem o seguinte, mas o que vale dentro de 4 paredes? Você já fez a pergunta? O que vale? Aí alguém responde assim, uai, tudo que o casal consentir. Cuidado. Eu, como conselheira na área da sexualidade, eu acho que é uma péssima resposta. Eu não daria essa resposta. Porque quem está consentindo? 2 consentiram até o quê? Uma troca de casal. E fizeram. E fizeram por muito tempo. E descobriram que, cara, é uma delícia. Então, prazer não é parâmetro. Reforço isso. Porque eles começaram a se perder nisso. Só que o problema é o seguinte, os 2 continuam com isso aqui mal resolvido. Não resolve. E quando não resolve, ainda que eu esteja no ciclo, tenho prazer, mas de novo eu tenho a bendita da dor. Aqui, ó. O que eu faço? Ou eu enfrento ou eu fujo de novo. Só que eu fugir para dessa mesma forma, por essa mesma via, já está previsível, já está rotineiro. Então você está preparado para o terceiro nível? Chega ao terceiro. Sabe qual que é o terceiro? Muda ali, por favor. É a hora que ele está tendo relação sexual com a esposa, junto com outras mulheres e homens. Todo mundo consentindo. Todo mundo consentindo. Pensa o investimento financeiro para isso. Pensa o desgaste de energia. Pensa como é que você vai para a sua igreja no domingo. Pensa. Como é que você dá conta de elaborar tudo isso? Como é que você dá conta de manter todo o segredo de ter essa vida dupla? É muito desgaste de energia, gente. Né? A vida dupla, ela drena a nossa vitalidade. Ela dá prazer, mas ela drena a nossa vitalidade. A gente é consumido e tem um custo, inclusive financeiro, emocional e espiritual. Certo? Então, chega uma hora, o que acontece? Ele está fazendo tudo isso, tudo que dá prazer, que ele descobriu novos prazeres. Só que chega uma hora que também fica previsível. Por quê? Porque isso aqui é implacável. Ou você enfrenta, ou te consome. Ele falou, olha, está me cansando tudo isso. Ele resolveu o quê? Voltar para a pornografia. Só que ele resolveu ver outro tipo de pornografia. Entrar na pornografia na baixa, na pesada. E aí ele começou a fantasiar com umas outras questões, até que aparece um videozinho novo, que ele não tinha visto. E quando ele viu a primeira vez, ele falou assim, não, isso não. Isso não, porque isso é pecado, e eu sou crente. Mas a dinâmica que operava na mente dele, qual era? Só uma espiadinha, só para ver como é que é, e eu paro. O vídeo de uma criança de 7, 8 anos, nua,
Ele falou, isso não, porque isso aí vai configurar pedofilia e é crime. Mas é só uma olhadinha. Nossa. 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 Deixa eu ver só um segundo e eu paro. Só mais um. E outro. E outro. Resultado? Não procurava mais a esposa, nem a pornografia convencional e nem a troca de casal. A esposa anota. Começa tudo de novo. Dorme com o olho fechado e o outro aberto. Quando flagra, ele está vendo vídeo de pornografia infantil. A casa cai. Você sabe como que eu tive acesso a esse casal? Ele estava internado numa clínica psiquiátrica. A gente era voluntário lá. Foi quando eu conhecia essa moça lá, mas não sabia da história. E um dia eu fui falar numa igreja. Falando sobre vício sexual, ela me procurou no final, junto com esse marido, e falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Parece que eu te conheço, mas não sei de onde. Ela falou, da clínica. Eu falei, você era usuária de droga? Porque também era uma clínica para dependentes químicos. Ela falou assim, não. Eu estava internada por causa de um surto. Eu surtei. Eu falei, você surtou? Surtei. E tive que ser internada. Então, eles foram e contaram essa história, e aí teve, né, todo o desmembramento, todo o acompanhamento, né, que eu encaminhei para outras pessoas, inclusive advogado e tudo mais, porque nós estamos falando de uma configuração de crime, certo? Então, o que a gente acabou vendo? Que esse cara que nunca imaginou, ele estava agora sendo um frequentador de sites que tinham conteúdos criminosos, conteúdos, né, de pornografia infantil. E aí é uma dinâmica interessante que acontece. Numa situação dessa, especialmente quando a pessoa é cristã, o que eu já observei acontecer? Essa é a hora que a pessoa vai ser tentada, sabe no quê? Imagina. Suicídio. Muita gente nessa hora fala o quê? Eu só tenho um jeito de resolver isso aqui, porque eu já tentei de tudo. É me matar. Alguns se matam. Outros têm temor por causa do suicídio. Esse cara pensou. Mas ele falou, mas eu sou crente, eu não consigo me matar. Foi quando eles procuraram ajuda e foram encaminhados para outros ministérios com outros suportes, inclusive para a questão jurídica. Certo? Mas o que eu quero que você imagine, alguém acorda num belo dia falando assim, eu vou ter uma prática, eu vou me tornar um. Dificilmente, gente. O que eu quero que você veja é que muito disso aí, que a gente vê na mídia, que a gente fica irado e tentando acionar todo um mecanismo de justiça própria, começa com o quê? Com isso aqui. Com isso aqui. Então eu te pergunto, o texto de Tiago se cumpre? Gera morte. A sociedade digere isso aí? Não digere. Nem o mundo do crime digere isso. É implacável. Não é? Só que eu acho uma grande hipocrisia. Porque essas pessoas não nasceram assim. Elas se tornaram. Se tornaram a partir do quê? Aqui. Disso aqui. Que ninguém tratou. É o caso, né, daquele relato no livro do James Dobson. De um cara que foi para o corredor da morte. E um dia antes de ser eletrocutado, ele convoca a equipe do James Dobson. A imprensa queria uma coletiva com ele não deu essa coletiva, ele só queria ser entrevistado pela equipe do James Dobson. E exatamente por quê? Se tornou um serial killer. Estuprava e matava as mulheres. Só que uma sobreviveu. Uma garota, uma menor de idade, uma jovem, adolescente, não sei, sobrevive. E aí descobrem que ele é o cara que fazia essa série de crimes, estuprava e matava. Então ele foi odiado pela nação. Certo? Então que bom que ele vai morrer. Esse era o discurso. E ele queria uma entrevista, né? Na verdade, queriam entrevistá-lo, ele não quis, ele falou, eu só falaria com a equipe do James Dobson. Ninguém entendeu, mas levou. James Dobson foi com a equipe dele, fez elaborou um questionário, e uma das primeiras perguntas, por que você chamou a gente? Porque vocês trabalham com família. E eu queria que você mandasse um recado para a família americana. Que recado? E ele conta a história. Eu era uma criança aparentemente normal, eu era uma criança comum. Eu era um menino normal, como qualquer outro. Normal, gente, é o termo que eu estou usando dele, tá? Não é um termo meu. Só estou
trazendo a fala dele. Eu era um menino normal, que brincava, que tal, que ia para a escola. Minha mãe um dia pediu para eu levar o almoço para o meu pai. Eu fui, só que eu fui por um atalho. E passei por um prédio abandonado, um galpão, não sei. E naquele momento ele achou que uma pilha com um monte de revista. Ele nunca tinha visto aquilo. Criança, 7, 8 anos, parou para ver. Quando parou para ver, o quê? Um monte de revista pornográfica. Só que não era pornografia convencional. Era pornografia o quê? Pesada. Mulheres algemadas, mulheres amordaçadas, entende? Sendo submetidas a estupro e tudo mais. E ele começou, criancinha, vendo aquilo ali. Resultado, ele não viu só uma revista. Ele viu a pilha toda. Chegou uma hora, ele queria o quê? Não quero mais essa, eu quero mais, eu quero as minhas revistas. Até que ele foi procurar as revistas dele. E foi juntar dinheiro para ter as revistas dele, sem ninguém saber. Então esse menino passou por abuso? Passou por abuso. Por quê? Pornografia na mão de criança é abuso. É crime pela nossa legislação. Então faz um estrago terrível. Então o menino foi o quê? Aberto antes da hora e de forma brutal. Então o que acontece com o desejo dele? Foi violentado, inclusive por uma pornografia pesada. Ele aprende a fantasiar, não é beijando. É amordaçando. Não é fazendo um carinho. É estuprando. Então ele começa a se masturbar pensando nisso. Até que finalmente ele entra, acho que seus 15 anos, ele fala assim, cansei de só imaginar. Eu quero ver como é. E se envolve com uma menina. Só que foi tão brutal o envolvimento que ela morre nas mãos dele. O que ele faz? Esconde o corpo. O que ele descobre? Eu posso. E fez isso inúmeras vezes. Só que uma sobrevive lá na frente. Então ele é pego. Então qual que era o recado? O recado que eu queria mandar é: cuidado com o que as crianças estão vendo. Porque eu não nasci monstro, eu me tornei. E eu não precisava ter me tornado o monstro que eu me tornei. E aí até perguntaram para ele, né, James Dobson perguntou, fiquei sabendo que você converteu, é verdade? É verdade. Então Jesus te perdoou? Jesus me perdoou. Cara, mas amanhã você morre, como é que você explica isso? E olha a resposta dele. O monstro que eu me tornei, a sociedade não dá conta de elaborar. Eu tenho que morrer. Mas Jesus me perdoou. Mas eu queria que você mandasse esse recado. Cuidado com o que as crianças estão vendo, porque eu não precisava ter me tornado o monstro que eu me tornei. Então, muitas vezes a gente fica uma fúria terrível com isso aqui. Ó. Mas eu te pergunto, o que está por trás? Você fica furioso quando você vê um estupro coletivo. Mas quem são esses meninos que fizeram isso? Quem são? Resultado. A gente precisava o quê? Parar de só olhar o aparente e tentar chegar na raiz. E criar mecanismos de proteção para que as crianças continuem como? Fechadas, protegidas. Para que naturalmente acessem o seu desejo. Por isso, pais e mães que estão me ouvindo, não fique achando que a pornografia que você ainda talvez acesse só atinge você. Você fará discípulos. Seus filhos vão descobrir. Seus filhos estão vendo como vocês se relacionam. O meu filho está vendo como eu me relaciono. Como é o nosso relacionamento. O que a gente fala de nudez, o que a gente fala de corpo, o que a gente fala de intimidade, o que a gente fala de vínculo. Se é que a gente fala de vínculo e de afinidade. De afetividade. Tá certo? Então a gente precisava ter esse cuidado. Mas diante disso, o que a gente faz? Aí vamos para o nosso último slide para a gente sair daqui com esperança. Era uma vez uma foto muito legal aqui, tá? Que você vai crer no que eu estou dizendo. Uma vez eu fui lá para o... Ai, que legal. Uma vez eu fui lá para o... Na verdade, Pernambuco. E lá no Alto do Moura, lá em Caruaru, fui no ateliê de um artesão. E eu flagrei exatamente esse artesão moldando um vaso de barro. E de repente o vaso desmoronava. E o que eu achei legal, sabe o que ele fazia? Um novo vaso daquele mesmo barro. Eu queria que com isso você lembrasse de Deus. Talvez muitos de nós se identificou com essa fala aqui. Ó. Talvez muitos de nós se identificou com isso aqui. Talvez alguns de nós se identificou com um desses níveis. De repente você fala assim, acabou para mim. Acabou não. Você veio do pó. Porque o seu Deus sabe que você precisa ser moldado. Aí de repente você fala assim, mas André, eu fui todo estragado.
Tem uma palavra de ânimo para você. Diante do oleiro, nenhum barro se perde. Barro nenhum é perdido diante do oleiro. De repente você se vê hoje como um vaso sujo, petrificado, podre, infectado. Mas se você estiver nas mãos do verdadeiro oleiro, que é Deus, sabe o que ele faz com o seu vasinho todo estragado? Quebra e faz de novo. Na mão do verdadeiro oleiro, nenhum barro se perde. Com um pouquinho de água, ele vira barro mole de novo. E Deus modela tudo de novo. O que precisa para isso acontecer? Uma palavrinha só. Fé. Aí você fala, eu não tenho, não tem problema. Então agora é humildade. Peça que Ele te dá. Eu queria fechar com essa oração. E se eu pudesse fazer uma pergunta, eu faria essa. Alguém aqui precisa de fé para crer? Pode sinalizar. Quem precisa hoje de fé para crer? Nós vamos amar essas pessoas hoje que precisam de fé para crer. Pode ser? Nós vamos acolher essas pessoas, mas nós vamos orar por todos nós. Hoje talvez você não precise de fé. Amanhã talvez você precisa. Que tal a gente já pedir hoje? Pode ser? Então eu queria que todos nós tivéssemos um momento agora de oração. Mas para que isso aconteça, eu quero, na verdade, posso só te pedir um favor, minha querida? Eu quero colocar uma música. Pode ser? E aí, mas fica aí. Fica que eu vou precisar de você, eu acho. Eu queria que a gente ouvisse essa música e transformasse essa música na nossa oração. E eu queria que, na medida que você orasse por você orasse pelas pessoas que levantaram as mãos. Nós vamos apresentar essas pessoas diante de Deus. E dizer, Deus, não só eu preciso de fé, mas aquela pessoa que levantou a mão também precisa. Eu quero fé para quê? Fé para crer que eu sou um vaso que hoje talvez não esteja muito bem ainda. Mas eu quero fé para crer que eu estou nas mãos do bom oleiro, do verdadeiro oleiro. E Ele é capaz de pegar essa história e elaborar. Ele é capaz de pegar essa história e fazer uma nova história. Mas eu quero que hoje você saia com o compromisso de que eu não me conformo com isso nem com isso. Eu me conformo somente com aquilo que é de Deus para a minha vida. E isso aqui não era a vontade de Deus para a minha vida. Mas aconteceu porque o mundo jaz no maligno. Mas do mesmo jeito que aconteceu, Deus pode fazer com que tudo isso coopere para o meu bem. E eu quero que o meu bem aconteça. Nós vamos romper hoje com o rótulo de vítima. Nós vamos romper hoje com o nosso aprisionamento no passado. Nós vamos romper com as falsas identidades que insistem em nos preservar no mesmo ciclo. Nós vamos dizer não para isso. Como? Fazendo uma oração, entregando para o Senhor Jesus, eu entrego hoje, mais um rótulo. Entrego esse hoje, para que o Senhor arranque de mim e me dê um novo, de que eu sou filho amado, filha amada, em processo de santificação, e que o Senhor é capaz de fazer tudo isso que aconteceu na minha vida, algo que venha gerar vida para mim hoje. Quem topa fazer essa oração, levanta a mão. É isso que nós vamos orar agora, ouvindo essa música. Pode soltar aí, por favor. Então é o seu momento com Deus, se inspirando nessa música. É uma música do Marcos Almeida, chamada Vem Me Socorrer. Ouve, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Nós vamos nos desnudar diante do Senhor.
Imagina Deus pegando esse vaso agora. É o bom pastor, gente. Entregando o controle, tá vendo? A gente entrega o controle nessa noite, Deus. A gente não consegue parar sem o Senhor. A gente não consegue ser sem o Senhor. Então nós nos entregamos para o Senhor agora. Entregamos os abusos e os traumas. Pedimos que o Senhor remova toda raiz de vergonha, de culpa e de raiva. Em nome de Jesus. Eu quero que você visualize Jesus, removendo, sabe, os falsos rótulos que te confundiam a seu respeito, de vítima, de pervertido, de pervertida, sabe, de vulgar, de vagabunda. Deixa Deus remover esses rótulos agora. Remover e colocar um novo rótulo. Mas antes disso Ele pode te lavar. Imagine Ele pegando o seu vaso, o vaso como você se vê. E Ele agora quebrando esse vaso, se for o caso. Quebrando de forma amorosa, virtuosa, digna. Porque tem um plano para você, porque tem bons pensamentos a seu respeito. E refazendo esse vaso. E de repente Ele chora enquanto isso, junto com você. De repente Ele sua, sabe, junto com você. Mas Ele não desiste. E Ele faz pedaços. E você talvez não entende, mas você não tem que entender. Porque não é hora de você controlar o processo. É hora de você deixar que Ele controle. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem o plano. Ele pode controlar. Ele pode não te dar todas as explicações. Ele sabe o que faz. Ele tem todas as coisas debaixo do seu governo. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode, você pode confiar. Essa é a hora de pedir por fé e falar: Jesus, me dá fé para eu crer que o Senhor cuida de mim. Me dá fé para eu crer que o Senhor é o meu bom pastor agora, enquanto o Pai me reconstrói. Me dá fé para crer que o Senhor não vai deixar faltar nada de que eu realmente preciso, de que eu não terei falta de nada. Que o Senhor é aquele que diz que é, e eu sou aquele que o Senhor diz que sou, e eu escolho crer, ainda que eu nem sinta. Então hoje nós vamos colocar, Deus, o governo da nossa vida nas Tuas mãos. E as emoções, elas tentam colocar a gente no nosso governo. Porque eu sinto, logo eu não sou o que o Senhor diz. Porque eu não sinto, logo eu não sou o que o Senhor diz. Mas nós escolhemos dizer hoje para as nossas emoções: aquietem-se e reconheçam que Deus, que Jesus é o Senhor. Então nós escolhemos hoje tirar as emoções do trono, do centro da nossa existência. Elas servirão como sinais de como nós estamos nos sentindo apenas, mas elas não definem mais quem somos, porque nós somos aquilo que o Senhor diz que a gente é, e nós somos filhos amados, vasos em processo de restauração, vasos em processo de elaboração, e nós dizemos sim
ao seu processo. E nós celebramos o fato de estarmos nas suas mãos.